Por que a heresia sempre foi uma ameaça para as religiões? Porque as heresias questionam a legitimidade do poder sobre o sobrenatural. O inquisidor se vê como uma pessoa má? Nem sempre, às vezes ele se via como alguém do bem, Existem heresias contemporâneas? principalmente na política. Quem são os inquisidores de hoje? Principalmente aqueles que querem dizer para você se você está do lado certo ou errado na política. Olá, no Linhas Cruzadas de hoje nós vamos conversar sobre algo que escutamos muito falar, mas que às vezes os conceitos se embaralham: heresia e inquisição. Vamos colocar as cartas na mesa então, Pondé? Vamos, cai bem na história, cartas da mesa. Começando então por heresia, né? Uma palavra de origem grega que significa algo que foi escolhido. O que é isso na prática? Na prática, a expressão heresia ganhou circulação no mundo cristão, né? Você já começa a falar de heresia já no começo do cristianismo, então você está no século II, III, IV, já existem movimentos dentro do cristianismo que não estão em sintonia com aquilo que vai se tornar canônico, que é a Igreja Católica, principalmente, e também a Igreja Cristã do Oriente. Mas existiam heresias do tipo assim, olha, por exemplo, Jesus não era Deus, era só homem. Isso é uma heresia. Quer dizer, seria uma escolha errada acerca da natureza de Cristo. Aquilo que em teologia cristã se chama de cristologia, né? Ou ao contrário, tinha alguns que diziam que Jesus era só espírito. Ele tinha uma forma humana, mas era uma espécie de holograma, assim, nos termos do que a gente fala hoje. E aí, ao longo da história do cristianismo, você vai ter sempre tensões que se constituem em heresia. Grande parte delas foram reprimidas e violentamente reprimidas, porque o que está em jogo numa heresia é sempre quem tem a última palavra legítima sobre eu represento a divindade, você não. Só que, ainda que a expressão tenha ganhado fama no mundo cristão, você também pode falar, por exemplo, em heresias dentro do Islã, você também pode falar dentro do judaísmo, né? Que você tem, o próprio cristianismo é uma heresia judaica, do ponto de vista judaico. Inquisição. Então, o que a Inquisição fez no começo do século XIII, quando ela começou a sistematizar, o que ela criou foi toda uma burocracia e um sistema de práticas de tortura e práticas de interrogação, né, de inquérito, pesquisa, investigação, uma coisa tipo assim, uma mistura de polícia com tribunal, né? Qualquer forma, é um tribunal a Inquisição, mas o que a gente fala tribunal hoje. E o que aconteceu é que aí sim a Inquisição surge como a gente conhece, o chamado Tribunal da Fé, né? A Igreja Católica estabelece para combater uma heresia específica. Bom, então surge aí, né, no caso da Igreja Católica, para apurar, para investigar desvios de conduta das pessoas. Desvio de conduta, desvio de doutrina, né? Desvio inclusive de práticas do que seria considerado a liturgia correta naquele exato momento. A gente tem que entender que quando acontece a Inquisição e as famosas heresias ao longo da Idade Média, a própria Igreja Católica está em processo de constituição. A Igreja Católica estava preocupada com padres que viviam no deboche sexual. A Igreja Católica, diga-se o papado, né, a instituição, o alto clero, estava preocupado com padres que exploravam pessoas para ganhar dinheiro. Esse tipo de coisa que existe até hoje em várias religiões e sempre existiu com qualquer um que tenha poder, né? O risco da corrupção. Então, a gente deve ver a Inquisição dentro de um processo de reforma
da Igreja Católica e da tentativa da Igreja botar ordem na casa. Para a gente entender um pouco mais, vamos apelar à magia do cinema. O Nome da Rosa é um filme baseado no romance do escritor e filósofo italiano do século XX, Umberto Eco. Nesta cena, Bernardo Guy, um dos mais famosos inquisidores franceses da Idade Média, vai a um mosteiro isolado na Itália para investigar crimes e heresias ocorridos lá. Oh, Bernardo, look what he found. Touch the creature. My Lord Abbot, you invited me to investigate the presence of the evil one in your abbey. And I have already found it. How many times have I seen these same ghastly objects of devil worship? The black cockerel and the black cat! But she did it for the food, not the devil. Tell him. William of Baskerville must surely recall the trial he presided over, in which a woman confessed to have had intercourse with the demon in the form of a black cat. I'm very sure that you don't have to draw on my past experiences to formulate your conclusions, Lord Bernardo. No, indeed. Not when faced with such irrefutable evidence. A witch? A seduced monk? Satanic rites? Tomorrow we shall endeavor to learn whether these events are connected with the even graver mystery that afflicts your abbey. Essa cena aparece o Bernard Guy. O Bernard Guy, de fato, é um personagem histórico fundamental na história da Inquisição. Ele foi extremamente ativo no sul da França e no norte da Itália, onde se passa o filme, né, no norte da Itália. O Bernard Guy é um inquisidor. Esse personagem, ele é meio caricato no filme, né? E o Bernard Guy, não, o Bernard Guy é uma fonte histórica fundamental como inquisidor. Ele, hoje, provavelmente, se a gente for fazer uma analogia, a gente veria o Bernard Guy como uma espécie assim de grande ministro do STF, investigador, entendeu? Não é essa figura caricata que aparece no filme, mas é um filme. Nós abrimos o programa aqui falando que existem muitos mitos acerca desse tema, né? Qual que é o principal? Primeiro, de que todos os inquisidores eram a priori pessoas em busca de sangue, né? Não, muitos inquisidores se viam como alguém que estava, inclusive, ajudando pessoas, porque a Inquisição não queimava todo mundo que ela perseguia, né? Que ela investigava. Aliás, vale salientar que, a rigor, não era a igreja que queimava. Quem queimava era o poder secular. Ela entregava o sujeito, visto como criminoso, para o braço secular, leia-se o príncipe, o rei, o conde, o que for, para queimar essa pessoa. Então, esse é o mito famoso de que a Inquisição, todo inquisidor seria um tarado, monstruoso, o que não significa que a Inquisição não praticou tortura, tá? Outro mito é de que todo mundo que ia ser investigado, de fato, iria acabar na fogueira. Isso não é verdade. É claro que não é que era um convite a você ficar bonzinho. Você tinha que abjurar a heresia. Abjurar a heresia era se humilhar, entregar uma série de parceiros que também frequentavam a mesma heresia para provar. É aquele método para provar pureza ideológica que existe até hoje, sabe? Para você provar que você faz parte de uma seita pura, você tem que apontar pessoas que são impuras, para garantir que você é pura. Outro grande mito em relação à Inquisição é de que a Inquisição perseguiu especificamente mulheres. Isso também é um mito, apesar de que a Inquisição, sim, queimou um monte de mulheres, assim como queimou homens. Por falar em mulheres, nós vamos ver agora uma cena do filme Joana d'Arc, em que Joana, uma camponesa devota a Deus, é condenada pela igreja acusada de heresia. I was going to mass, like I do every day. When the same strange wind.
everything was made clear. God had given me a message to deliver. What was the message? He said that I must save France from her enemies and bring her back into the hands of God. And he told me that I, Jeanne, will lead you to the altar at Reims, where you will be crowned the king. Of France. Mas tem um detalhe importante, que a cena é muito boa. Ela tem uma visão, né? E ela está falando que Deus deu uma mensagem para ela, que era para ela coroar o rei da França, né? Hoje, provavelmente, uma figura como a Joana d'Arc, ela seria, sei lá, internada numa clínica e teriam dado ela um monte de remédio para ela ficar assim. Chapada. Certo? Chapada, né? Porque agora a gente tem que levar em conta também que o universo em que vivia a Joana d'Arc, a Idade Média europeia, é um período extremamente religioso, extremamente supersticioso, onde se via Deus, demônios, mal, bem, uma luta do sobrenatural contínuo. E o delírio dela, tratando como delírio, é claro que quem acha que ela é uma santa não acha que é delírio, é óbvio, mas todo esse universo imaginário que ela tem está completamente dentro dos referenciais culturais que se tinha na época, né? Se a gente olhar a Joana d'Arc do ponto de vista da psiquiatria contemporânea, sei lá, ela é claramente alguém que parece estar tendo delírios, mas ela está no universo dela lá na Idade Média, que todo mundo meio que acreditava em Deus, né? Por que as religiões matam em nome de Deus? Olha, eu diria que as religiões matam em nome de Deus, primeiro porque os seres humanos gostam de se matar uns aos outros, desde sempre. Então pode ser no nome do que for. No século XX foi principalmente o nome da política, né? Mas as religiões têm muito poder, seja elas quais forem. Por quê? Porque fala de uma dimensão humana super fundamental para o ser humano, que é porque eu estou aqui, para onde eu vou, qual é o destino da alma. Então as religiões falam do poder sobrenatural. Mas o ser humano nunca precisou de religião para matar, gosta de matar. E no próximo bloco, como nós prometemos, nós vamos te contar qual foi a heresia que deu origem à Inquisição. A gente já volta. Voltamos a conversar sobre heresia e Inquisição. A Inquisição foi oficializada durante o século XIII por meio da criação do Tribunal da Inquisição. Ele surge para perseguir uma heresia específica, a heresia cátara. A palavra de origem grega, kataros, significa pureza. Em que eles acreditavam? Quem eram os cátaros? Há duas hipóteses do nome cátaro. Uma é do grego, kataroi, que significa puros, né? E que essa ficou muito famosa. E a outra é de que cátaro viria de cato, gato, por conta do demônio supostamente assumir a forma de um gato. É importante frisar que os cátaros nunca se chamaram de cátaros, né? Essa é uma expressão que a Inquisição deu para eles, um nome, digamos assim, e acabou pegando. A Igreja Cátara, como a Igreja Católica chamava eles, a Igreja Cátara, foi um movimento que levou, se a gente for fazer uma conta redonda, a gente pode contar facilmente cerca de 250 anos. E durante 250 anos, reis da França e papas tentaram acabar com a heresia cátara. Ela estava tão impregnada no sul da França e também no norte da Itália, que demorou cerca de 250 anos para poder se dizer que você tinha queimado o último cátaro. Os cátaros, eles tinham uma concepção, certo? Concepção de mundo, de universo, uma cosmologia, como se fala em filosofia, em que o mundo espiritual era a criação de Deus, tá? Alma, anjo, aliás, as almas eram anjos, né? Caídos.
fazer a metáfora do espaço que fica mais fácil. Então aqui em cima, apesar que ninguém nunca diz que é em cima, mas aqui em cima é o mundo espiritual. Deus criou esse mundo perfeito, pleno, não há diferenças de gênero, como se fala hoje em dia, entre homens e mulheres, tá? E aqui embaixo, o mundo material foi criado por um princípio mau. Deus bom e um Deus mau. Eles não chamam esse Deus de Deus mau, né? Eles chamam de princípio do mal, o mal, Satanás, também chamam de Satanás. Então aí você tem um vínculo direto entre o Satanás e os cátaros, que a Inquisição facilmente usa, né? Dizendo que eles cultuavam o Satanás, de forma nenhuma, né? Esse princípio mal é que criou os corpos. E criou corpos e seduziu as almas. E essas almas caíram aqui, até parece Platão um pouco. As almas caíram aqui embaixo, no mundo da matéria, e a gente ficava preso no mundo da matéria. Algumas almas em corpo de homens, algumas almas em corpo de mulheres. Então, os cátaros, eles pregavam um celibato radical, eles pregavam uma pobreza radical. Então, você tinha pessoas da alta nobreza da França que se convertia ao catarismo, digamos assim, e essas pessoas iam viver do próprio trabalho, o que na Idade Média era vergonha, um nobre viver do próprio trabalho. Como é que eles conseguiram atrair tantos fiéis, não é? Tantos seguidores? Os cátaros, eles tinham seus textos, que a Igreja Católica não aceita, nem o cristianismo, que, por exemplo, eles tinham um famoso trecho que teria acontecido na última ceia, né? Chamada Ceia Misteriosa, em que João está conversando com Jesus Cristo, e aí Jesus Cristo ensina a crença cátara, né? Inclusive isso que eu acabei de falar aqui, entre outras coisas. Eles atraíram, provavelmente, pelo fato de que eles eram famosos, os bons homens e as boas mulheres, como eles se chamavam, bons senhores e boas damas, né? Essa é como eles se chamavam, o clero, muito provavelmente porque eles aparentemente tinham uma vida muito reta, né? Eles faziam muita caridade, e você tem que ver isso contra uma igreja que está encastelada em uma estrutura de poder bastante forte, né? Um tanto distante dessas pessoas pobres. Eles provavelmente atraíram muitas mulheres, provavelmente não atraíram muitas mulheres, porque isso é um detalhe, mas é importante. E é muito responsável por muitas heresias femininas, digamos assim. Na Idade Média você tinha falta de casas religiosas para mulheres. Falta. Muita demanda e pouca oferta. Você tinha muitas casas para homens, conventos, mosteiros, mas para mulheres você não tinha quase nenhuma. Então, mulheres que queriam se dedicar a Deus, né, a vida inteira, elas tinham dificuldade de encontrar lugar para ir morar, entendeu? E entre os cátaros, homens e mulheres tinham os mesmos direitos e deveres? Então, ninguém poderia dizer que tinham exatamente os mesmos direitos e deveres, mas muito mais perto de serem iguais do que na Igreja Católica. Por exemplo, uma mulher poderia ministrar o sacramento na ausência de homem, certo? E uma mulher era considerada tão pura quanto um homem. E ao atrair muitas mulheres, trouxe pelo menos metade, se não a maior parte, da população para simpatizar com o catarismo. Entendeu? E isso também fez com que fosse tão difícil extinguir, porque tinha gente para todo lado, inclusive mulheres, que estudavam, que pregavam, certo? Também diferente da Igreja Católica. E, Pondé, por que as religiões que pregam uma vida simples, sem posses, também atraem muitas pessoas? Porque a maior parte das pessoas tem uma vida simples e sem posses. Essa ideia de que Deus, falando do universo cristão, que Deus veio aqui, era pobre, era carpinteiro, era simples, fazia parte dos oprimidos. Veja a história que isso fez à política, hein? Esse viés cristão, digamos assim, numa religião de oprimidos, de pobres,
pobres de espírito, aqueles que sofrem, que são ofendidos, né? Então, por isso, eu acho que seguramente dá para entender por que parece tão atraente a ideia de você estar perto de uma religião que fala de pobres e tal. Vamos ver um trecho de um vídeo do Porta dos Fundos. Uma mulher chega ao céu e descobre que todas as suas crenças estavam erradas. Ah, meu Deus! Tá perdida? Tô um pouco. Você morreu. Quê? Desencarnou. Veio parar aqui. Você é quem? Deus. Sou Deus. 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 Como assim você é Deus? Assim. Sendo assim. Ó, toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Alguma tinha que estar certo, correto? E não é que esse tempo todo quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? Caramba. E você, como não seguiu a risca nossos dogmas, nossas estruturas linguísticas, você vai arder no infinito. Oh, mas eu não sabia É o mesmo papo de Gandhi. Porque Gandhi falou isso e não colou. Como é que eu ia saber que o deus polinésio era o deus certo? Você não ia saber. Você não ia saber. Você escolheu Deus, deixa eu ver aqui, Judite Catholic. Errou. Errou feio, errou rude. Não tem algum jeito assim... Não encosta em Deus. Sim, pra me redimir. De acordo com a doutrina, se você dançar esfregando o peito e a barriga no chão, você se redime. Opa! Vamos lá! Oh! Você acreditou, cegonha? Pode subir, menina. Pode subir. Você acredita que eu fiz isso com Madre Teresa de Calcutá? E ela debatia, babava. Então quer dizer que eu fui à missa todo domingo, eu não traí meu marido, eu dei meu dinheiro pros pobres e tudo... Otária! No céu só tem polinésio. Iebe, Camargo. Adoro. Vem cá, qual é a crença de vocês polinésios? Porque lá embaixo ninguém tá sabendo disso. O meu povo em terra, ele é meio... Como é que eu posso... Wanamins. É um pessoal de tribo. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco a palavra vai chegar em todos os homens. Isso é um absurdo, porque as pessoas lá embaixo têm que ter o direito de saber o que elas têm que fazer pra... Eu tive essa mesma discussão com João Paulo II, Papa. Não levou a lugar nenhum. É muito boa essa história, né? Muito famosa. É uma espécie assim de relativismo radical, que no fundo não é relativismo, né? Porque se tem um relativismo no sentido assim, existem várias religiões, né? E ele diz, uma tinha que estar certo, né? Todo mundo acredita em alguma coisa, mas uma tinha que estar certo. E é a religião desse povo polinésio, lá longe, é uma tribo, a maior parte da humanidade nunca ouviu falar. Então, o grande risco é de que, de fato, isso seja verdade. Vai saber que existe, de fato, um universo religioso, divino, verdadeiro e, de repente, não é o seu. Quase todo mundo lascado, então. Porque, na realidade, não é a religião mais famosa, né? A maior parte das pessoas não está aí. Agora, vale apontar aqui uma coisa que é a seguinte. Ele assumindo a história como real, é claro que é arte, ele é um Deus bem cruel, né? Ele é um Deus cruel, você não tem redenção. Você rezou para o outro, ó, perdeu o playboy. Ou playgirl, no caso dela. Perdeu, sinto muito. Quem são os inquisidores hoje nos tribunais da internet? Tem muitos. É claro que não se trata de um inquisidor que tem o poder de relaxar você ao braço secular e te queimar. Mas a cultura do cancelamento seguramente tem uma pegada de inquisidor, né? E não só de inquisidor, como aquelas pessoas que ficavam gritando queima a bruxa, queima o herege, né? Não só o inquisidor enquanto tal. Mas eu diria que são as pessoas que curtem apontar o dedo e dizer que o outro é impuro. E isso opera muito bem dentro do debate político atualmente, como a gente vai ver, né? Essa tendência a fazer o outro perde emprego, perde patrocínio, perde espaço de trabalho, perde seguidor, perde tudo. E as redes sociais, a internet funciona muito bem como uma espécie de tribunal da Inquisição,
Muita gente sabe disso, inclusive tem gente que faz curso para aprender a mexer bem com esse negócio. E quem sabe cancelar uns concorrentes por aí. E no próximo bloco nós vamos falar sobre Marguerite Porete, condenada à fogueira pela Inquisição. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre heresia e Inquisição. Vamos falar agora sobre Marguerite Porete, uma francesa que viveu durante a Idade Média. Sabemos pouco sobre a vida dela. Algumas pistas estão no livro que ela escreveu, O Espelho das Almas Simples. Por causa dele, ela foi condenada à fogueira em 1310, como herege, relapsa e impertinente. Pouca coisa, né, Pondé? O que ela dizia nesse livro para receber assim tantos elogios? Então, a Marguerite, ela era uma hipótese razoável sobre ela, é assim, ela provavelmente não era de família nobre, porque talvez não tivesse sido queimada, né? Apesar de que os cátaros nobres foram queimados no sul, porque era uma coisa muito grande, porque você tem mulheres na época que falavam coisas semelhantes a ela e não caíram na mão da Inquisição. Pelas coisas que ela fala no livro, uma hipótese muito forte sobre ela é que ela poderia ser uma camponesa ou alguém que veio de fora de Paris, do norte de Paris, provavelmente, e que ela sabia escrever e ler. O porquê ninguém sabe. Talvez ela trabalhasse como copista, que eram aquelas pessoas que estavam copiando o livro, né? E, portanto, para trabalhar como copista, é muito possível que isso tenha feito com que ela tivesse condição de discutir teologia e ter opiniões teológicas, ainda que consideradas heréticas, né? Mas ela tinha opiniões teológicas. Ela era uma beguine, como se fala, beguina em português, e você tinha os begar, que eram os homens, né? E esse movimento também era um movimento, no caso das mulheres, de mulheres que não tinham muito para onde ir e formavam comunidades, principalmente na parte norte da França. Formavam comunidades, viviam juntas, ajudavam os pobres, faziam trabalhos para conseguir sobreviver e tal, e não estavam dentro das casas religiosas, que eram muito poucas. A Marguerite, assim como outras pessoas, inclusive um filósofo famoso chamado Mestre Eckhart, na época, chamada mística renânia, ao redor do Reno, ela afirmava que, tem um trecho do livro dela que ela diz que em mim não restou mais nada que seja matéria de criatura. Ou seja, trocando em miúdos, o que ela está dizendo é que no processo dela místico, de encontro com Deus, o nível mais profundo é o nível que ela descobre que há nela parte da substância de Deus. Aquilo que Meister Eckhart, o Mestre Eckhart, que é contemporâneo dela, mas mais jovem, né? Que também veio a ser condenado pela Inquisição em 1329, mas já tinha morrido antes, sumido já primeiro. Ele também vai falar disso e ele vai falar de pequena centelha. A Marguerite não usa a expressão, mas ela está falando disso. Inclusive, a suspeita de que ele tenha lido o livro dela e tenha sido influenciado por ela é muito forte. Então, esse é o problema, Andresa. A heresia da Marguerite, em 1313, no Concílio de Viena, vai ser chamado de confusão de substâncias, que é afirmar que a alma tem nela um núcleo que é feito da mesma substância de Deus, portanto é incriada, não foi criada por Deus, é parte dele. Se a heresia cátara é a afirmação de que existem dois princípios, um do bem e um do mal, e tudo no mundo é do mal, a heresia da Marguerite, de outras pessoas da mística renânia, por ali, é que há uma confusão de substâncias. Algo em nossa alma é Deus. E durante o julgamento, ela não prestou o juramento de dizer a verdade perante a Inquisição. Ela se negou a receber a absolvição por seus erros. Ela dizia que não cometeu erros. Assim, ela é condenada e morre pelo que acredita, não é, Pondé? Que lição que fica para os dias de hoje? A Marguerite, segundo reza a literatura especializada sobre ela, afirma que ela teria ficado os últimos 2 anos presa sem abrir a boca e se recusando
a debater com o inquisidor, porque isso era a Inquisição funcionava assim. Interrogava, perguntava, o condenado ou a condenada rebatia, discutia. E a posição da Marguerite, que aliás foi muito comum em algumas Beguine, era não reconhecer a legitimidade do inquisidor, porque ele representava a Igreja Católica e a Igreja Católica estava errada, não entendia nada do que ela estava falando, por isso impertinente. Agora vale lembrar aqui que, por outro lado, Galilei se viu obrigado, né, a negar que a Terra girava em torno do Sol para livrar a pele da fogueira. No entanto, passou o resto da vida preso em casa, não é? Muita gente escapou e digamos que o Galileu Galilei achou que não valia a pena arder na fogueira por causa de uma coisa como essa, porque inclusive a Terra se move sim, né? Sabe essa ideia? Quer dizer, olha, que ela se move, ela se move. Vocês podem achar o que vocês quiserem, mas a Terra se move independente do que vocês pensam ou deixam de pensar, né? Enquanto que a discussão da Marguerite e de outros hereges era um debate interno à teologia, né? Interno à doutrina cristã. Ali você tinha uma tensão ao redor de quem, na realidade, tem um monopólio legítimo do sobrenatural, que é o que está sempre em jogo em toda instituição religiosa, né? Quem é que tem a última palavra sobre o que é Deus, o que não é, o que está certo, o que não está? Será que existe uma heresia cristã nos dias de hoje? Vamos ver. Eu acho que a heresia, ela é, na verdade, um fenômeno que surge em todos os ambientes em que você tem um grupo que domina, que tem poder sobre a maneira certa de pensar. Todo fenômeno social em que isso se manifesta, você pode ter ali o herege, que ousa pensar diferente do que esse grupo determinado estabeleceu. E isso se manifesta de uma maneira, acho que mais acentuada, na religião. Porque a religião você está lidando com crenças a respeito de Deus. Então é muito mais fácil no campo da religião você estabelecer aí quem é o herege, né? Mas isso está alastrado em todos os fenômenos sociais, né, da vida humana, mas de maneira muito especial e particular na religião. Eu creio que essa instituição, que chamava Inquisição, Santo Ofício, Sagrada Doutrina da Fé, e hoje é só Doutrina da Fé, que ela devia ser abolida, porque ela tem uma história tão perversa de tantos condenados que foram depois reabilitados, começando com Galileu Galilei, Giordano Bruno, e eu mesmo fui vítima dela. Tive que sentar na mesma cadeirinha de Galileu Galilei. O motivo foi analisar um livro chamado Igreja, Carisma e Poder, onde eu, dentro das intuições da teologia da libertação, fazia um apelo de que a Igreja não só prega a libertação para fora, para a sociedade, mas ela deve viver a libertação no âmbito interno. Significa dar mais centralidade às mulheres e mais valor aos leigos. Então isso é uma profunda desigualdade que é injustiça. E eu faço uma crítica rigorosa a isso, e o Vaticano, lógico, não gostou, e me chamou e organizou um processo judicial vigoroso, onde fui convocado a Roma, e recebi como punição um silêncio obsequioso, de tempo indeterminado. Quando cardeais brasileiros e bispos fizeram uma reunião com o Ratzinger e o Papa junto, para tirar o meu título de católico, todos estavam unânimes, menos o cardeal Evaristo Soares e o cardeal Aloysio Lorscheid. Aí o Papa interveio, disse: não podemos tirar o título a Frei Bofo, porque ele trabalha nas favelas junto com os pobres. E isso é profundamente evangélico e devemos deixá-lo livre e considerá-lo um teólogo católico. Então o Papa me salvou. Por um lado, ele subscreveu o silêncio obsequioso, por outro lado, ele me salvou. No mundo protestante, no mundo evangélico, esse herege, ele não passa por uma camada institucional tão robusta como os católicos, mas ele pode ser expulso de uma igreja,
ele pode ser rejeitado por uma comunidade de fé. Eu diria que o ápice desse processo no mundo evangelical é a expulsão de uma organização religiosa. Hoje as mídias sociais são as formas de você acender fogueiras na modernidade. Você não pode queimar ninguém na fogueira por culpar de herege, mas você pode cancelar na mídia social alguém que falou alguma coisa contrário àquilo que você crê ou àquilo que majoritariamente as pessoas creem no mundo cristão, evangélico, protestante, nos mais variados contextos. Interessante o que o Boff falou, né? A Igreja Católica não é para iniciante, né? Ele mesmo fala, ao mesmo tempo que o Papa, o João Paulo II, então, assinou lá meu silêncio obsequioso, ou seja, para de falar o que você anda falando, ao mesmo tempo ele interviu no sentido de não tirar o sacerdócio católico dele, já que ele tinha uma missão junto aos pobres e, portanto, isso é profundamente cristão e evangélico. Ou seja, é bem interessante essa fala dele para mostrar como a Igreja Católica, não é à toa que ela tem 2000 anos, mais ou menos, né? Ela vai e volta, tá vendo? Esse, a gente pode chamar de jogo de cintura, talvez, hoje em dia, esse movimento que é distante de uma coisa muito radical, a gente pode dura. chamar de contradições também? Total, ambivalência, ambiguidade, contradição, tipo ser humano. Tipo ser humano, né? Agora, na fala do Enéas, quer dizer, do André, ele veja que na primeira fala dele, ele fala de movimentos sociais, né? E que nas religiões, então, tem uma tendência a se manifestar, porque as religiões, no âmbito do monoteísmo, ao qual ele se refere, as religiões estão decidindo, na verdade, quem está certo sobre Deus, grosso modo. Mas quando ele está falando ali do social, no começo, quer dizer, é muito interessante porque ele já está começando a apontar por uma característica fundamental que tem nesse debate todo acerca de heresias e inquisições, que é o tema político em questão. Não só político ideológico, mas também o tema político da máquina do poder dentro da sociedade. Você tira a religião, mas pode continuar a mesma dinâmica. Falando dentro de movimentos evangélicos, mas não só dentro do evangelicalismo, que você tem grupos que consideram, por exemplo, um pastor que afirma X absolutamente herético. Aquilo que aquele pastor falou é um horror. Isso não é cristão. É claro que eu não estou mandando para a fogueira, mas eu estou afirmando que é uma posição herética em relação ao cristianismo. Está errado. Aquilo que eu entendo de cristianismo é que está certo. Depois de tanto retrocesso, ainda cabe falar em heresia? Se a gente pensar em termos de retrocesso político ou social, ou como for, se a gente colocar a posição progressista, conservador, eu diria que, com certeza, conservadores acham progressistas heréticos e progressistas acham conservadores heréticos. E é assim que funciona. Então, acho que sempre vai existir heresia, mesmo que a gente não use o nome. E daqui a pouco, intolerância política. O que isso tem a ver com heresia? E com a Inquisição? Não saia daí. Voltamos a conversar sobre heresia e Inquisição. Será que existe heresia na política? Você mandaria para a fogueira quem tem uma ideologia diferente da sua? Fizemos essa pergunta nas ruas. Eu acho que o posicionamento democrático ele não tem que mandar ninguém para a fogueira, né? Ele é debate e construção. Eu acho que não mandaria, mas a gente pensa. Todos políticos, todos eles para a fogueira. Não mandaria, mas é a mesma coisa, pensaria. Que tem gente que realmente incomoda. Mandava para bem longe do Brasil. Queria ver o Bolsonaro bem longe, lá, mas aquele lá que levou o tiro na orelha. Não, por quê? Eu tentaria convencer ela e porque ela acha que a direita é certa. Não, acho que hoje em dia não tem mais espaço para isso, né? A gente tem que evoluir e isso é uma coisa completamente retrógrada, né? Eu acho essa amostragem é muito indicativa do que pessoas falariam se você perguntasse para elas assim, na lata. Você mandaria alguém para a fogueira, né? Alguém que pensa diferente de você? Acho que a amostragem é muito significativa do que de fato as pessoas iriam falar. Agora, o que é interessante, o contraste, é porque nesse mundo em que a gente deve procurar diálogo, evoluir, certo? É o mesmo mundo em que a gente vive uma polarização política infernal. A polarização política só existe por causa dos outros?
Eu não tenho nenhuma responsabilidade na polarização política, já que eu acho que todo mundo tem que ter opinião, tem direito, porque a democracia deve se manifestar. Então, não devia ser polarização que a gente vive hoje. A gente não devia viver nisso que é uma espécie de dualismo político radical, sem síntese. Apesar de muita gente, e normal dizer isso já passou, está vencido, mandar ninguém para a fogueira, não está certo, a gente está na democracia, no íntimo e na prática aqui no celular, ó, a polarização vem do fato de que pessoas mandam outras para a fogueira. Pois é, então, aí vira um campo de batalha, não é? Onde o inimigo, quer dizer, a pessoa que pensa diferente de você é inimigo total. E aí que está a semelhança, então, com o tema de hoje? Eu acho que hoje, um dos problemas do debate político em geral, ou da democracia em geral em muitos países, inclusive no nosso, é porque o modelo de discussão política hoje é o modelo da heresia. Inquisição versus heresia, né? Porque é um modelo em que eu tenho absoluta certeza que aquilo que o outro pensa não tem nada que preste, é absolutamente ruim e mau, certo? Quando bolsonaristas afirmam que fulano, beltrano, cicrano são comunistas, por exemplo, mesmo não sendo, mas considera comunista porque criticava o Bolsonaro, ou critica posições bolsonaristas, e eles falam, não, é comunista, é como herético. E o contrário, eu acho que um dos exemplos quase hilários do que seria uma heresia política é o olhar sobre o bolsonarismo nos últimos tempos no Brasil. É uma heresia política para grande parte das pessoas que se consideram em dia com o Estado de Direito, jogo democrático, instituições, olha para o movimento bolsonarista como um movimento herético, né? E todos os questionamentos que eles fazem com relação a essa ordem aqui, como pura heresia e mentira. Para quem estuda um pouco de Inquisição e de heresia, você vê claramente a dinâmica. E algumas pessoas têm uma fé cega em seus candidatos. A política é uma espécie de religião? É bastante consensual a ideia de que, grosso modo, a partir do final do século XVIII, do Iluminismo, principalmente o francês, da Revolução Americana, da Revolução Francesa, né? Certo? Final do século XVIII, dentro do século XIX e depois também, que a política, compreendida como militância, como doutrina partidária, como movimentos revolucionários ou contra-revolucionários, tomou o lugar da graça. Porque na teologia cristã, a graça de Deus, né, ela é aquela responsável pela redenção do mundo e pela redenção das pessoas. Quer dizer, é aquela que repara, no sentido de reparação, né? Não de perceber, repara o estado infeliz em que o mundo se encontra e as pessoas, é a graça e a ação de Deus. Não que o ser humano não tenha responsabilidade nesse processo, mas sem a graça original de Deus fica muito difícil de conseguir fazer isso. Na verdade, o que a gente observa a partir do final do século XVIII, em que os seres humanos começam a se ver como agentes únicos do processo de redenção possível do mundo, a política assume esse lugar. Então, é muito fácil observar esse desenvolvimento e enxergar hoje, aí reparar no sentido de perceber, reparar hoje de que a política tem essa dinâmica religiosa. E o que faz as pessoas acreditarem em salvadores da pátria? Se você fizer uma apreciação rápida das coisas, você diz, bem que a gente está precisando de um salvador para essa pátria, né? Esse salvador pode ser uma pessoa, o que normalmente é sempre furado, né, quando se localiza numa pessoa, mas esse salvador pode ser um conjunto de crenças políticas, pode ser adesão a um determinado partido no processo eleitoral, que tem seus candidatos dentro, né? Mas o que eu estou dizendo é que a vida tem uma imperfeição no coração dela, é imperfeita, há uma imperfeição no coração das coisas. Né? Isso faz com que normalmente a gente busque salvadores de todos os tipos. Na política, a gente vê isso de forma clara e normalmente quando se associa a uma pessoa, ela é na realidade um populista. E por quê? Porque uma pessoa que for minimamente honesta em política
sabe que a salvação é sempre muito difícil e provavelmente não existe. Vamos assistir uma cena do documentário Fahrenheit 9 de novembro, de Michael Moore, que trata de maneira satírica tanto quem ele critica quanto quem ele apoia politicamente. The United States of America is a leftist country. That's right. We are one rockin', shit-kicking, gay-loving, gun-rejecting, race-mixing, pot-smoking, tree-hugging, hip-hopping, anywhere breastfeeding, quinoa-cooking, left-leaning liberal nation. Here are the facts. The vast majority of Americans are pro-choice. They want equal pay for women, stronger environmental laws, legalized marijuana, a raise in the minimum wage, Medicare for all, tuition-free college, free childcare, support for labor unions, a cut in the military budget, break up the big banks. Most Americans don't even own a gun, and 75% believe that immigration is good for the U.S., and on and on and on. Heck, Texas isn't even white anymore. Houston had a lesbian mayor. When you think Texas, you need to think lesbian. All power to the people! The values they stood for in the 60s and 70s This is a meeting of American radicals. are now the beliefs of this great land. Put your whole face over that. Yes, there. Those crazy motherfuckers have won. And I love the smell of essential oils in the morning. O que o trecho mostra é assim, você tem alguém dizendo que the real America é a América de esquerda e vai elencando uma série de tópicos que são considerados tópicos positivos pelo grupo progressista, né? Todos os tópicos que estão aí, desde o pro-choice até imigração ilegal, casamento gay, sei lá, uma série de tópicos que são marcadores de posição progressista. Então, o trecho é muito bom porque você consegue ver a pegada herética dos dois lados. Porque o personagem que está, então, criticando do ponto de vista do que a gente chamaria, grosso modo, republicano, grosso modo, simplificando bem a questão, dizendo que Real America, na verdade, é democrata e comunista, ele está descrevendo esse grupo aqui como herege do que seria o que a América deveria ser, identificando com o personagem do Apocalipse Now. Agora, se eu girar a bola, né, eu percebo que, na verdade, quem está fazendo o documentário ou quem concorda com esses marcadores aqui está olhando para quem não concorda como um bando de herético idiota, atrasado, reacionário. Então você consegue ver a polarização de forma implícita, de modo muito claro. Se você não concordar com esse conjunto de marcadores aqui, você só pode ser o idiota que está acusando a América de ser de esquerda. Não tem absoluta nenhuma situação em que você possa ter qualquer razão em relação à sua crítica a esses marcadores aqui. Se você concorda com os marcadores, diante da narrativa está mais fácil. Porque quem não concorda com os marcadores é esse tipo de idiota que fica acusando a gente de comunista. Enquanto isso, política e religião se discute? Era compreendido como de bom tom não se discutir política e religião no almoço do domingo, na ceia de Natal. Para não azedar, né? Para não azedar o molho de tudo. Mas a verdade é que na política... Acho que religião, de repente, até, a não ser que você seja de um grupo muito aderente, né? Talvez tenha problemas aí, mas fora desses grupos muito aderentes, eu diria que o grande núcleo do conflito heresia e inquisição hoje está no território da política. No Brasil é muito claro, desde 18 para cá, digamos assim, só piora. E por hoje é só. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.